Vamos lá, características do fleumático. O fleumático, ele faz de tudo para não entrar no conflito, para não entrar numa confusão. Ele corre, mete o pé de confusão, de conflito. Ele detesta uma fofoca, ele detesta um problema, ele detesta uma discussão. Ele prefere ter paz do que ter razão, sabe? Mas eles são extremamente dóceis. Marisa, sogra, boa noite. Eles são extremamente dóceis, são pacíficos, né? Pacíficos e pacificadores, né? Eles entram ali na situação e resolve a confusão. Quando você vê ali que tem muita confusão, muita gente, eles vão ali e apazigua, pacifica, né? E são muito sonhadores, tá? São muito positivos, muito disciplinados, extremamente disciplinados, são excelentes funcionários no trabalho. São excelentes pessoas para conviver, são excelentes amigos, são ótimos para guardar segredo, são confiáveis, são equilibrados geralmente emocionalmente, são eficientes. Por exemplo, um fleumático no trabalho, ele se destaca não por ser mandão, por nada disso, ele se destaca pela eficiência dele. O fleumático, assim como o melancólico, ele é introvertido. Então, por ele ser introvertido, ele não é muito comunicativo, como o sanguíneo, como o colérico. Ele não é muito tagarela, né, como o sanguíneo, como o colérico. Porém, ele é muito introvertido, né, assim como o melancólico. Porém, ele é extremamente eficiente no trabalho e naquilo que ele se propõe a fazer com dedicação, tá bom? É diferente do sanguíneo e parecido com o colérico. Por quê? Você vê fleumático líder. Você não vê sanguíneos não são bons líderes, tá? Porque eles param as coisas pela metade e tudo mais. O colérico já é excelente líder. O colérico é muito bom líder. Agora, o melancólico já não é um bom líder. Por que o melancólico não é um bom líder? Porque o melancólico, ele leva tudo pro coração. Leva pro coração, se magoa, guarda rancor, guarda raiva. O fleumático já não. O fleumático é perdoador, não esquenta a cabeça, é tranquilão, sabe? Super calmo, super tranquilo, super na dele. Por isso ele é um bom líder, tá? Por que ele é um bom líder? Porque ele, como ele é disciplinado e ele é eficiente, ele chega, resolve, ele sabe resolver um problema muito bem e ao mesmo tempo ele sabe solucionar um problema pacificamente. Ele sabe jogar água na fogueira, né, gente? Eles geralmente têm palavra, tá? O sanguíneo não é porque ele não tem palavra. O sanguíneo faz um negócio, depois ele vai lá, promete uma coisa, depois ele vai lá, desiste e para no meio do caminho, né, conforme eu já falei inúmeras vezes. O fleumático não. O fleumático, ele tem meta, vai lá e vai até o final, tá? Cumpre com a sua palavra. Extremamente prático, sim, sim, não, não, dá, ok, não dá, tudo bem. Não é aquele não sei, não sei, não sei, não é aquele que fica em cima do muro, não, é prático, tá? Por mais que seja dócil, por mais que seja apaziguador, é sim ou não, tá bom? Geralmente o fleumático é bem humorado. O melancólico, que é um pouco rabugento, que fica um pouco confuso, leva rancor pro coração, fica mal-humorado,
Já o fleumático não. O fleumático, na maioria das vezes, ou ele tá tranquilão na dele, né? Ou ele tá extremamente bem-humorado. Tranquilo, conversa numa roda de amigos. Só que ele é aquele que numa roda de amigos fica rindo. Não é o que fica falando, não é o que fica se destacando, né? Ele se destaca de outras formas, na forma da eficiência dele, mas não na forma da fala, tá? Pode até ser um orador de turma, sem problema nenhum, mas são introvertidos. Então você depende muito do que você vai colocar ele para fazer, tá bom? Os pontos negativos do fleumático: eles são calculistas, né? Isso é bom e ruim, né, ser calculista, mas eles são temerosos também, ficam com medo de tomar atitude errada, né? Enfim, são temerosos muitas das vezes, são indecisos, precisam muitas das vezes de uma segunda opinião, da opinião da família ou da opinião de um amigo. São contemplativos quando você sai para passear com fleumático e ele fica ali olhando assim, você tá batendo papo, sanguíneo tá falando pelos cotovelos, o melancólico tá ali quietinho escutando, e o fleumático tá ali olhando o céu, o mar, as nuvens. O fleumático é um temperamento muito estável e ao mesmo tempo muito bom. Só que você tem que entender ele, né? Você entendendo que ele é fleumático, que é do comportamento dele, ok. São pretensiosos e desmotivados. Alguns, tá? E aí o que você vai fazer para os pretensiosos e desmotivados? Motivar eles. Porque um fleumático motivado tem tudo para dar certo. Por quê? Exatamente porque eu falei para vocês. Porque eles são excelentes líderes, eles são apaziguadores, são tranquilos, são amigos, e eles são muito disciplinados. Então, como eles são disciplinados, você pega uma pessoa eficiente, que tem palavra, calma, tranquila, disciplinada, e você coloca ela para liderança, super certo, dá super certo. O introvertido, na questão de não falar com quem não conhece, mas quando geralmente ele conhece, tem uns que não dá para liderança, tá? O que acontece? Se você jogar um fleumático para liderança, você vai ter que ver se ele serve para liderança ou não. Se ele for muito introvertido, não rola. Mas se ele for um introvertido, mas que consiga falar bem, que consiga ser eficiente na fala, ele é um excelente líder, né? Exatamente pelo que eu falei, por ele ser muito determinado e por ser muito eficiente e apaziguador. Enquanto o fogo tá lá, ele tá lá colocando água no fogo e nunca lenha, tá? Profissões de fleumáticos que a gente vê muito. Professores, né? Gente, para ser professor, olha que profissão linda. E que profissão que tem que ter paciência, hein? Tem que ter muita paciência para ser professor. Principalmente professor de adulto, porque criança a gente releva, mas adulto é um problema sério. Geralmente, tá, gente? Fleumático gosta das profissões mais assim, de professor, de administradores, de ficar mais ali atrás do computador, atrás do papel, dos recursos humanos ali da administração, da empresa, técnicos, né, que mexe ali com maquinário, que mexe com móveis, enfim, técnicos de todos os sentidos, né? Porque o técnico,
Ele é aquele que conserta algo, né? Manuseia algo e conserta, instala e tudo mais. E o professor é aquele que ensina tranquilo. E o administrador é aquele que mexe com papel, né? Papel, computador. Então, isso tudo são questões muito fleumáticas, são profissões muito fleumáticas, tá?